acho que o Jack Johnson, ele é um dos caras mais ricos da história. E nesse momento eu não tô falando nem um pouco de dinheiro. Mas, tipo assim, imagina, velho. O cara fez ali músicas absurdas, então ele é bem famoso nesse quesito. Ele não precisa mais fazer música, porque todas as músicas dele já tem muitos ouvintes mensais no Spotify. Tipo assim, ele tem muitos fãs fiéis, só que não são tantos fãs, tipo, ele deve conseguir sair na rua ainda, sei lá. E ao mesmo tempo ele vive uma vida super simples, tá ligado? Tipo, ele vive no Havaí com a filha e a mãe dele, a esposa dele. Tipo assim, absurdo, tá ligado? Bom, mas o vídeo de hoje a gente não tá aqui pra falar sobre a vida de cantores famosos. Nesse momento são 6h40 da manhã de um sábado. Tô gravando isso daqui perto de uma praça da minha casa. E essa semana eu comecei, né, um projeto aí de escrever newsletter, escrever um pouco sobre algumas opiniões que eu tenho. E o primeiro tópico que eu escrevi, o primeiro tema que eu escrevi foi sobre como que a ficção me desenvolveu mais que a autoajuda. E por que eu escrevi isso, né? Se quiser, inclusive, eu vou deixar aqui embaixo a newsletter para quem quiser ler depois e fazer as conexões com esse vídeo e vice-versa. Mas eu sempre fui, né? Contar um pouquinho da história que eu também conto na newsletter, mas só para introduzir. E, basicamente, eu nunca fui um leitor, tipo assim, nunca tive o hábito de ler, né? Mas ali por 2023, finalzinho de 2023, que eu entrei num emprego, inclusive um emprego que realmente foi muito bom, assim, pra mim. A galera tinha um ambiente absurdo ali e sempre foi muito bom trabalhar ali e conversar com a galera. Eles tinham, por conta, né, deles terem essa parada de querer se desenvolver, querer construir uma carreira, né, que era do mercado de marketing digital e tal, então eles acabavam tendo essas visões, assim, e eles sempre tinham essa parada de ler livros, principalmente de autodesenvolvimento, né, e eu fui pegando essas dicas com eles, fui pegando esse hábito, porque como eu não lia nada, ler alguma coisa pelo menos já tava bom, e se essa coisa ainda me desenvolvesse, né, tipo assim, eu pensava assim, pelo menos, fosse uma coisa pronta ali que eu ia ler, aplicar e melhorar. Então, pô, top. E aí eu fui começando a ler, né? Fui começando a ler, começando a ver que aquilo ali me agregava de certa forma, de alguma coisa. O primeiro livro que eu li foi O Poder do Hábito, que é aquele que vai falar sobre cada hábito é construído por uma deixa, uma rotina e um resultado. Então, daí ele falava como que tu modula os hábitos e tal. E assim por diante, fui lendo outros livros, fui lendo Mais Esperto que o Diabo, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esses livros, assim, os best-sellers totais, tipo assim, os mais famosos. E eu era mais nojento ainda, porque eu pegava os livros e daí eu depois descobri uma coisa chamada leitura dinâmica. Daí na leitura dinâmica, basicamente, o que é? Tu pega o livro, tá? Lê o livro, e além de tu ler o livro, tu ainda ouve o audiobook daquele livro e tu vai acompanhando no livro. Então, tipo assim, tu bota 2x o audiobook e vai acompanhando o livro, sei lá, com uma caneta. E daí tu leria mais rápido e absorveria as informações mais rápido. Ou seja, era pura performance a minha leitura ali. Era pura... Eu só queria ler para melhorar. Eu não usava a leitura como entretenimento. E ao longo do tempo, eu fui percebendo isso. Tipo assim, além de perceber que eu não estava tendo entretenimento lendo aquilo, tipo assim, eu era um porre ler durante o meu dia, tipo, achava muito chato. Tipo, parar e ler 10 páginas, mesmo que tivessem 2x, e isso era ruim, né? Porque, pô, ler é muito bom. Hoje eu vejo isso. Mas ao mesmo tempo que eu percebia isso, eu via que esses livros de autoajuda, assim, que normalmente tinham títulos muito chamativos, tinham ali o logo best-seller, tinham diversas coisas assim
que eram pra chamar atenção, né? Tipo, era só pra chamar atenção e vender mais. E eu fui vendo que os conteúdos do livro, eles eram em si, eles tinham uma fórmula ali ao longo dos livros que eu fui lendo, todos seguiam, assim, meio que iguais. Então, eles falavam, primeiro eles falavam o que tu tinha que fazer, daí depois eles iam lá e davam uns 3 exemplos da vida de pessoas que ficaram muito ricas fazendo aquilo. E daí tu olhava e, nossa, então realmente dá certo. E tu não precisa ser um expert, né, pra saber que não é só aplicar uma parada que tu vai mudar a tua vida, né? Tipo assim, são diversos fatores que conjuntos vão te dar essa prosperidade, né? Então eu fui começando a perceber essa parada e fui tentando, né, também, como eu já tava ali há um tempo lendo isso, e sempre que alguém me perguntava, né, porque meus amigos falavam, pô, para de ler isso daí, não sei o que, vamos ler uma coisa aqui, um romancezinho, vamos ler aqui um 1984, um Revolução dos Bichos, Clarice Lispector, pô, coisa fina, né? Hoje eu sei, coisa fina. Mas, pô, na época eu falava, não, deixa eu com o meu Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas que eu vou dominar o mundo. Foda, né? E eu sempre dava desculpa que, autoajuda é uma ótima porta de entrada para a literatura, os livros em geral. Só que era uma balela, né? Tipo, quem lê autoajuda só lê autoajuda, normalmente. Então eu fui começando a me dar algumas outras chances ali. Tinha uma parada na minha escola, né? Acho que toda escola tem, que é de tu ter que ler livros obrigatórios, né? Seja pro vestibular, ou para fazer uma prova específica. E eu nunca lia, né? Tipo, eu vi um vídeo, um resumo no YouTube ali, daqueles canal que fazem um resumo de 50 minutos, pegava ali as ideias principais, anotava e ia fazer a prova. Quase sempre dava errado. Mas continuava fazendo isso. Mas aquela vez eu tava de férias, então eu tinha tempo pra ler. E fui pegar esse livro de um coroa colombiano, que eu nem sabia quem era. 400 páginas, mais ou menos, né? Um livro dessa grossura aqui. Lá ele. Eu pensava que ia ser a coisa mais chata da minha vida. Assim, mal sabia eu que simplesmente a gente tava falando de Gabriel Garcia Marques, o Gabo, né? O Gabo, simplesmente o Gabo. E 100 Anos de Solidão. 100 Anos de Solidão, que pra quem não sabe, ganhou inclusive o Nobel de Literatura no ano que ele foi publicado. Então, tipo assim, é simplesmente uma das obras-primas literárias. E ainda mais sendo de um escritor da América Latina, né? Tipo, o cara é um absurdo. E enquanto eu fui lendo, eu senti que aquela história ali realmente me cativava. E, cara, eu tinha vontade realmente de ler. Eu tinha desejo, tipo, eu mal esperava a hora de almoçar, que eu sempre lia depois do almoço, almoçar e entrar no meu quarto e, debulhar ali 30 páginas do livro, tá ligado? E ia tranquilo, assim. O que eu lia ali em 2x, 10 páginas e passava 5 minutos, mas parecia uma eternidade, ali eu passava 1 hora lendo, 1h30, e eu achava tranquilo, assim. Então, aquilo foi me despertando essa curiosidade. Tipo assim, pô, isso daqui é diferente. E ao mesmo tempo, eu fui vendo que os personagens da trama e o enredo que eles estavam inseridos tinham pontos de autoajuda também. Tinham pontos ali que, pô, por exemplo, o 100 Anos de Solidão ele vai bater muito na tecla que, tipo assim, é uma família inteira, né? A família... Pô, Buendia, a família Buendia, perdão, vai, pô, mostrar várias gerações das famílias. Só que sempre vai ter algo batendo na porta ali. A tal da solidão. Por isso que é 100 Anos de Solidão o nome. Tipo assim, sempre vai ter momentos onde os personagens vão ficar muito sozinhos, vão se sentir muito sozinhos. Vão
vão ficar isolados por questões da trama, né? Daí eu não vou contar pra vocês, porque vocês têm que ler isso daqui. Quem sabe pode comentar aqui o que acha também desse ponto da solidão, para não ficar sozinho e ter mais robustez na minha análise, né? Mas basicamente isso, eu fui vendo diversos desses pontos que intrinsecamente, que vocabulário, hein? Intrinsecamente foi também me desenvolvendo. E me desenvolvendo, inclusive, melhor, porque eu mesmo estava percebendo. Não era me jogado na cara, vai, acorda às 5 da manhã, meu, acorda. Ou sei lá, toma banho gelado, come frutas, come só o que estava na Terra há 200 anos atrás, que tu vai ser shapeado. Pelo amor de Deus. E isso foi se refletindo nos outros romances que eu fui lendo, entendeu? Romances, ficção e etc. Tipo assim, eu fui percebendo esses pontos. Eu fui percebendo que o autor, muitas vezes, ele pegava uma história e ele inseria diversos pontos de críticas sociais e de formas de que tu pode se desenvolver. Um que eu li recentemente, que é o Incidente em Antares, que é do Érico Veríssimo, um grande escritor do Rio Grande do Sul. Eu acho que todo mundo tem que ler pelo menos um livro desse cara, porque ele simplesmente é absurdo, assim. E lendo o Incidente em Antares, eu também fui percebendo isso, porque nesse caso, ele faz uma baita de uma crítica à ditadura militar. E é tipo assim, descarada. E o livro tá até hoje aí, tá ligado? Tipo assim, e não foi censurado na época, ou seja, ele escreveu de uma forma que os caras não conseguiram detectar ainda. E é muito interessante ver, tipo, um cara naquela época, ele já tava bem velho nessa época, acho que foi um dos últimos livros que ele leu, que ele escreveu antes de morrer. Mas é muito interessante ver esses pontos. E tudo isso para falar o que, né? O que eu queria trazer para a mesa. Cara, tu pode sim ler autoajuda, tu vai te desenvolver de alguma forma, mas, é muito bom ler ficção. Tipo assim, é muito prazeroso. E quando tu vai pegando esse hábito da leitura, que o principal ponto aqui é o hábito da leitura, né? A pessoa tem que ter esse hábito. Eu acho que é muito importante a gente construir esse repertório, porque, tipo assim, ajuda até mesmo nas nossas relações interpessoais. Então, a gente acaba ficando mais... Mesmo sem querer, né? Não, tipo, sem querer porque tu tá buscando esse conhecimento, mas tu acaba, né, realmente... Tem uma frase que eu coloquei, inclusive, na newsletter lá, que depois acessem aqui, ó, aqui embaixo, mas seja interessado para se tornar interessante. Então, tipo, realmente é muito isso o ler, né? Tu conseguir absorver aquele vocabulário que muitas vezes é mais denso, é mais complexo, e tu conseguir transpor, a partir da tua interpretação, esses pontos de desenvolvimento e esses pontos sociais, e tu conseguir te desenvolver como pessoa, entendeu? E é principalmente isso que eu vejo, assim, que mais me ajudou. E que ainda, é ínfimo perto do que eu ainda vou ler, né? Tipo, eu comecei a ler realmente esse ano. Tipo assim, ler livros de verdade, entre aspas, né? Não vamos avacalhar também os que leem a tua ajuda. E eu acho que isso só tem a agregar ao longo dos próximos anos da minha vida, entendeu? Nessa forma de realmente gostar de ler, né? Eu acho que basicamente é essa reflexão que eu queria trazer hoje. Me digam o que vocês acharam aqui nos comentários. Reflitam comigo, por favor. Coloquem a opinião de vocês. Coloquem dicas de vídeos se quiserem, porque, tô começando agora e sempre é bom, né? Ter essa relação com vocês. E, por favor, se puderem, leiam a newsletter, se inscrevam aqui no meu Substack, porque eu vou toda semana tô postando uma newsletter nova lá. E se tu quiser se inscrever na newsletter, daí também, daí vai pagar, né? No caso, ser um inscrito pago, vai ter daí 2 newsletters por semana, a grátis e a específica para ti que vai estar pagando. Muito obrigado, esse foi o primeiro vídeo no nosso YouTube e até a próxima.
E nunca se esqueça, nada acontece sem antes ser sonhado. Por favor, se inscreve. Por favor, deixa o like.